Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Eu quero falar sobre a oração de Salomão na inauguração do templo. Interessante, o ponto alto da inauguração foi centrado na pessoa de Salomão, que era o rei, não do sumo sacerdote. Aparentemente o sumo sacerdote nem aparece aqui, nem havia sumo sacerdote. Davi tinha 2 sacerdotes, e um era o Abiatar e outro era o Zadok. Abiatar da linhagem de Itamar e o Zadok da linhagem de Eleazar, que era o mais velho filho de Arão, o sumo sacerdote. E assim, esses 2 sacerdotes estavam ali. Nenhum deles foi chamado para fazer aquela oração. Havia mais pessoas ilustres ali também, profetas, inclusive o profeta Natã, que foi quem criou o Salomão. Todos eram autoridades espirituais. Mas o Salomão era autoridade civil. E como rei, ele presidiu a cerimônia. Organizou tudo foi feito como previsto, planejado e ensaiado. Salomão não admitiria uma falha na execução daquele templo. Inclusive, levou alguns meses esperando a data apropriada, o 7º mês, para a inauguração. O templo já estava terminado, aguardou vários meses para inaugurar, porque ele queria juntar com a festa do 7º mês, a festa dos tabernáculos. Eu não tenho isso comigo. Uma pessoa para batizar, a gente batiza quando ela estiver pronta para batizar. Eu não fico ajuntando pessoas para fazer um batismo com um número maior. Também, o mesmo critério eu não uso para reuniões. Nós temos 2 ou 3 irmãos, vamos nos reunir. Se pouca gente chegou para o início da reunião, a gente não fica retardando o início da reunião por causa das pessoas que não chegaram. Para mim não tem isso. Se houver só 2 ou 3, nós vamos fazer o culto com 2 ou 3, porque o culto é para o Senhor, é compromisso meu. Eu não tenho isso. Se o templo já foi terminado, nós vamos inaugurar a qualquer momento. Salomão aguardou, preparou, ensaiou a inauguração. Tudo já estava bem preparado, todos que vieram, aparamentados, vestidos, músicos nos seus lugares, as pessoas ocupando seus lugares, provavelmente convidados, todos estavam ali e tudo foi feito de acordo com o planejado. O principal dali, a arca, foi trazida para dentro, tirada lá da tenda de Davi, foi trazida para dentro do Santo dos Santos, debaixo de todo aquele aparato, uma parada, um desfile, música, sacerdotes, sacrifícios a Deus, e a arca foi colocada lá dentro, e tudo foi feito de acordo com o planejado. Por fim, o povo todo, acompanhando aquilo tudo, louvou a Deus, a orquestra, os cantores, todos estavam ali com as músicas de louvor a Deus, rendendo graças a Deus, e quando eles estavam louvando a Deus, a glória de Deus veio, aquela nuvem, a Shekinah de Deus veio e encheu a casa do Senhor. Aquela casa, o templo, foi cheio da glória de Deus e ninguém podia entrar lá para ministrar por causa da glória de Deus que estava ali. As pessoas tinham medo, caíam de rosto em terra perante a majestade do Senhor que se manifestou ali, aquela glória. E o Salomão viu que era então hora de proceder aquilo que era o mais importante, a oração. E ele dirigiu essa oração. É um capítulo longo, 2 Crônicas, capítulo 6, a oração de Salomão.
foi precedida de uma introdução. Ele fez uma explicação, um histórico para o povo. Depois orou a Deus. A oração também está em 1 Reis, no capítulo 8. Eu tomo aqui o texto de 2 Crônicas, capítulo 6, e o Salomão começa com aquela introdução. Deus, o grande, o poderoso, nos escolheu Israel, levantou a Davi, meu pai, e disse que havia escolhido Jerusalém por uma consideração para com Davi, que ofereceu Jerusalém. E, escolhendo Davi, Davi quis edificar uma casa grande, bonita, maravilhosa para Deus, um templo. E o Senhor elogiou o propósito de Davi, porém disse que ele não seria a pessoa que edificaria o templo. Ele tinha derramado muito sangue e o filho seria sereno, pacífico. O nome de Salomão tem a ver com paz, Shalom. E o Salomão realmente edificou. O Salomão estava aqui agradecendo a Deus porque ele foi escolhido, porque Deus abençoou, porque conseguiram chegar ao final, edificaram a casa, e o Salomão diz que nela puseram a Arca da Aliança, as tábuas de pedra com os 10 mandamentos, e assim aquele templo foi consagrado a Deus. E o Senhor recebeu, entrou ali com a sua glória. Mais tarde, em Ezequiel, no capítulo 10, a glória sai do templo para não voltar mais. Aquele templo foi destruído, reconstruído, destruído de novo, e a glória não voltou. A glória só vai voltar lá em Ezequiel, capítulo 43, no templo do milênio que Jesus vai edificar. Por enquanto, não tem glória ali em Jerusalém. Eles podem construir templo, fazer o que quiserem ali, não tem sentido nenhum. A glória de Deus não está ali em Jerusalém, mas virá no milênio e entrará no templo. Ezequiel 43 descreve isto. O Salomão, como rei, assumiu a liderança, teve a inspiração de Deus para fazer aquela oração, e a oração dele é uma peça teológica fundamental para nós. O que nós queremos de uma oração? Qual é a resposta que queremos de Deus? Qual é a oração mais sublime que podemos fazer quando oramos por nossos interesses, por uma dor aqui, por uma situação financeira ali, por um filho acolá? Quando nós nos dirigimos a Deus, o que nos motiva a oração, a pedir isto ou aquilo? Salomão entendeu, eu vou orar por esse lugar. Construímos um templo, o Senhor receba esse templo, use esse templo, pessoas que vierem aqui sejam tocadas pelo Senhor, a tua presença esteja aqui. Nós sabemos, Senhor, que o Senhor não habita em templos feitos por mãos humanas. Os céus dos céus não te podem conter, quanto menos essa casa que eu edifiquei. Mas o Senhor receba tudo que for feito aqui, os teus ouvidos estejam atentos à oração que se fizer, os teus olhos abertos a todo aquele que vier aqui, ouve a súplica que o teu povo fizer. Quando orações forem feitas em favor do povo, dos governantes, das guerras, pedindo justiça, o Senhor atenda tudo isto. Muitas orações sejam feitas aqui. Essa seja uma casa de oração, um local onde pessoas venham buscar o Senhor, um local onde estrangeiros possam encontrar o Senhor. Use esta casa, Senhor. Quando o teu povo sair à guerra e orarem aqui nessa casa, atenda. Quando o teu povo, por causa do pecado, for derrotado numa guerra, o Senhor use de misericórdia para com eles assim mesmo. Quando forem para o cativeiro, lá no cativeiro, se voltarem
para ti, olhando para o rumo desta casa e orarem, se arrependendo dos seus pecados, perdoa os seus pecados, atende a oração e faze com que eles voltem. Os teus olhos estejam abertos sobre essa casa e a toda a oração que se fizer aqui. Levanta-te, Senhor, entra no teu repouso, não repuses o teu ungido Davi. Lembra-te das misericórdias do Senhor e receba nossa oração, receba esse templo que é consagrado a ti. Meu irmão, você faz uma oração assim com relação a uma casa que você compra, que Deus dê a você? Você tem consagrado algum tempo significativo de qualidade da sua vida para o Senhor? Você tem consagrado a Deus algo importante da sua vida para que isso seja caracterizado como uma prioridade para Deus? Algo totalmente de Deus? Você tem algo em você, no seu coração, no seu tempo, no seu compromisso, da sua casa, de seus negócios, de seu patrimônio? Você tem consagrado isto ao Senhor? A oração de Salomão é um modelo para nós orarmos também. Ao invés de só se dirigir a Deus para pedir por interesses seus, aprenda a orar pelo povo, aprenda a orar a oração do Zacarias, da Maria, quando recebeu a revelação de que ela seria mãe do Salvador, a oração de Ana, agradecendo a resposta de Deus na vida do Samuel. Aprenda a orar orações que agradam a Deus, como essa que o Salomão fez na inauguração do templo, consagrando aquele templo ao Senhor. Consagre a sua vida, alguma coisa da sua vida, alguma coisa significativa, tempo, dedicação, dinheiro, consagre ao Senhor, faça do Senhor a parte mais importante da sua vida. Vamos aprender com o Salomão, enquanto ele andava com Deus, ele é um exemplo para nós. Faça isto também, meu irmão, faça isto, minha irmã.